Oeste com Elas recebe uma participação pra lá de especial. Ajeitem-se nas cadeiras, aumentem o som, porque ele atendeu ao nosso convite. Jornalista dos poucos que ainda restam, escritor de diversos livros de sucesso, autor da peça de teatro O Controle, colunista da Revista Oeste e roteirista, apresentador do programa Outra Coisa aqui da Oeste. Seja bem-vindo, meu parceiro querido, Guilherme Fiuza. Bem-vindo ao Oeste com Elas. Parabéns por esse 1 ano de sucesso do programa. Bom dia! Parabéns, Adriana Reide, para nós, né? Bom dia, bom dia a você, bom dia a toda a sua audiência. Ô, Fiuza, parabéns pra gente também, me sinto um pouco parte do programa, um pouco ou muito, né, se me permite essa honra. O programa Outra Coisa, pessoal, vai ao ar todos os sábados às 8 da noite aqui no YouTube da Revista Oeste, com o Fiuza, Nívia Calmar, Pedro Almeida e convidados incríveis. Eu já tive o imenso prazer de fazer parte dessa bancada muito especial e me dou a honra, sim, de sentir parte dessa turma diferenciada. O programa completou 1 ano nesse último fim de semana. Fiuza, qual balanço você faz desse período? Conta pra gente. Muita risada e muito tema sério também. Adri, você sabe que sobreviver a uma traição não é fácil, né? Eu não sei do que você está falando. Eu tentei, vou fazer revelações aqui no seu programa. Opa, boemba! Eu tentei suborno, eu tentei chantagem, eu tentei ameaça, mas não teve jeito. Perdemos a Adriana Reide, perdemos nada, né? Foi, de fato, uma concatenação bacana, porque a gente fez Outra Coisa, você estava até o final do ano passado, e aí, digamos que dali você veio para essa atração maravilhosa que surgiu na Oeste, que é o Oeste com Elas, que é um programa que tem a leveza da manhã, mas que é quente também, como a gente está vendo hoje. E esse balanço de 1 ano, eu acho que é principalmente aquilo, a gente sempre experimentando dentro desse ambiente da Oeste, que é muito livre, né? E então tivemos a ideia de fazer esse programa, foi uma ideia do Jairo Leal, diretor executivo da Oeste, que ele queria trazer, né, combater o baixo astral do fim de semana, né? Assim, de certa forma, a audiência se ressentindo, né, de atrações que enfim, né, preparassem para um início de semana mais legal, mais positivo. Assim surgiu a ideia, e aí a gente foi para o Sabadão, onde, né, sabadão à noite, tudo pode acontecer, e a gente foi tentando, um dos primeiros quadros assim, que eu considero definidor da identidade do programa, se chamava Imprensa é a Maior Diversão. Foi uma criação a partir da ideia do cinema é a maior diversão, né? Então, imprensa é a maior diversão, claro, já contendo muita ironia, por conta dessa degeneração da imprensa em geral. E aí a gente começou quase que satirizando a sátira que já vinha pronta, né? Que é dessa imprensa que nos rodeia, digamos assim, que trata esses assuntos escabrosos todos aí com sinal trocado, né? Então a gente, enfim, né, falando de um sistema de poder que se impõe na brutalidade fantasiado de bondade, né? E essa imprensa fica aí tentando legitimar essa fantasia de bondade. E aí lá a gente começou a mostrar a maior diversão, o ridículo, né? Aqueles jornalistas tentando achar um jeito de dizer que inflação é bom, que a inflação subiu, mas está sob controle, aquela vergonha toda. E aí, né, Adri, a gente foi rumando ali para assumir inteiramente o escracho, que foi criar a paródia, né? Então, a partir de um certo momento, teve uma semana lá que eu propus e todos vocês irresponsavelmente embarcaram, que era botar uns óculos escuros de noite, mudar o nosso nome, né, fazer o personagem e fingir que a gente é parte dessa imprensa desfigurada, né? E aí a gente teve momentos aí muito fortes, eu acho, no programa, como você disse, né? A crítica sempre foi séria, mas a gente usando o humor e a leveza, porque tá chata, discurseira também,
E a gente teve grandes momentos, teve o atentado contra o Trump, né, que a imprensa ficou tentando fingir que não era um atentado, né, aquelas palavras que a gente nunca mais vai esquecer, porque outra coisa entrou no ar no dia 13 de julho de 2024, cerca de 10 minutos, 15 minutos, algo assim, depois do atentado. Então, a gente ali virou um programa muito, muito quente, né, muito noticioso, mas ali a gente já via essa tentativa da imprensa, aquela célebre manchete do Globo, né, Trump caiu do palco, e depois supostos sons de tiros na Pensilvânia, uma ginástica ridícula, né, eles chegaram a acreditar que iam conseguir fingir que não houve um atentado. E é esse o modus operandi, né, lamentável dessa imprensa, e acho que é isso que a gente tem feito aí, né, nesse um ano. A gente faz essa paródia e a gente fala, realmente, né, o Trump... Aí eu fiz uma crônica, né, toda em cima disso, né, breaking news, parece que alguém caiu de algum lugar na Pensilvânia, e aí dessa maneira a gente veio construindo essa crítica, que com base na sátira rasgada, assim, e eu acho que o público está gostando, e a ideia inicial do Jairo, né, de trazer uma leveza, tem muitos comentários, né, Adri, lá no programa a gente recebe, né, poxa, estou conseguindo rir, né, apesar desse sufoco todo, então acho que a gente tem cumprido o que prometeu. Olha, Fius, eu não sei exatamente do que você está falando, eu não entendo a sua linguagem enquanto jornalista. Donald Trump realmente, né, passou por aquele susto, um ataque de mosquitos, não se sabe ainda hoje o que aconteceu, exageraram a situação. A democracia aqui no Brasil foi salva pelo atual governo e as redes sociais, sim, devem ser reguladas, não podem ser terra de ninguém. Porque justamente, né, o Fiuza, pessoal, é o roteirista do programa, ele escreve textos e roteiros incríveis, muito inteligentes, divertidos, a la Fiuza mesmo, né, que a gente sabe que são sempre diferenciados e incopiáveis. Agora, muita gente vê os apresentadores e convidados de Outra Coisa, às vezes, usando óculos escuros e pergunta, né, o que é isso? Será que a gente pode revelar? É uma curiosidade que só quem assiste fica por dentro. Hein? Tá com saudade da Dani Linda? Ha! Pessoal aqui no chat falando, o Fiuza é incrível. Tinha umas mensagens aqui que eu queria ler e me perdi. Dri de óculos escuros é epic. Pois é, falaram o Fiuza, o craque, Fiuza o magnífico, Fiuza é craque. Eu concordo totalmente, Fiuza. Dri, pois é, a gente tá, os óculos escuros, eu não sei porquê. Na verdade, um dia eu cheguei lá com os óculos e falei, vamos a ideia era a gente se desfigurar mesmo, né? Óculos escuros à noite, com o nome fantasia, né? A gente fez algumas homenagens, né, nos nossos nomes. Às vezes a gente satiriza a gente mesmo, né? Na edição desse sábado que passou agora, o personagem da Nívia era Guilhermina Feiura, que era uma paródia do meu próprio nome, né? Guilhermina Feiura, jornalista prolixa, que também era uma autoironia, porque todos sabem que a concisão não é o meu forte, né? E o seu público também está agora sentindo isso. Então a gente vai satirizando tudo, inclusive a nós mesmos, e de fato a gente chega nesse lugar, né? Você vê a questão da política do Vaticano, né, que agora, com a morte do Papa Francisco, dentro de uma situação de luto, claro, a nossa responsabilidade, né, fazer essa avaliação do que foi esse ciclo do Vaticano sob o Papa Francisco. E nós, no Outra Coisa, também entramos nesse tipo de assunto, porque nós vimos, por exemplo, né, qual era ali a política em relação a determinados regimes, ao próprio Brasil, né, porque foram 12 anos de papado. Então, no início do papado do Papa Francisco, ele esteve no Brasil, e quando houve o impeachment da Dilma Rousseff, ele se manifestou de forma
a reprovar aquilo que estava acontecendo. Ele disse que era muito triste o que estava acontecendo, inclusive cancelou uma visita ao Brasil. Foi. Esse tipo de tomada de posição que a gente acha, no mínimo, exótico, né? A gente teve que... Fiuza, vou ter que te cortar aqui. Estou recebendo mensagens de que o advogado do Felipe Martins está falando ao vivo nesse momento. Querem pegar a íntegra inteira, que ele está explicando o caso todo. Por favor, vamos ficar em contato. Volta para conversar com a gente. Parabéns por esse ano de programa. Estamos prontos para acompanhar os próximos dias, os próximos sábados. Um beijo enorme, eu te adoro. E vem aqui comentar outros temas com a gente. Por favor, tá feito o convite. Corre lá, bom trabalho, Adriana. Pra gente.